E aí, meu povo, beleza? Vou aqui começar com vocês o capítulo 18, Vanguardas Europeias, página 36. Preparei para vocês essa apresentação. Vou tentar gravar essa aulinha o mais rápida possível para que a gente não possa delongar muito, tá bom? Eu sei que vídeo é meio chato de assistir, mas eu acho que pode ser importante para vocês algumas explicações aqui, beleza? Vamos começar então falando um pouquinho do contexto em que esses movimentos apareceram, né? Essa virada do século XIX para o século XX é conhecida por a Belle Époque, ou a Época Bela, né? E a marca ali de 1871 a 1917 é justamente um período em que há um crescente clima de euforia principalmente entre a burguesia, né, que colhia os frutos das revoluções, enfim, né, praticamente ali 100 anos depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, surgiam então novos bens de consumo, surgiam avanços tecnológicos que traziam conforto, que traziam lazer, que traziam esse clima para a burguesia, né? Então é conhecido como a Belle Époque, né? Um clima em que, além desses avanços tecnológicos todos, trouxe também uma efervescência cultural enorme, né? Pintores, escultores, artistas de uma forma geral, atores, surgimento do cinema, uma cena cultural extremamente movimentada nesse período, correto? Essas transformações tecnológicas que trouxeram esse clima de conforto, de confiança, de euforia à burguesia, eles são importantes a partir do momento que eles redefinem a forma como esse homem via essa sociedade, né? Como esse homem via esse mundo. Né? Então as transformações tecnológicas, elas redefinem a percepção de mundo dessa cultura, desse homem, correto? Por exemplo, a fotografia, né? A máquina fotográfica. Antes, para se fazer um retrato, o que eu precisava? Eu precisava de contratar um artista super talentoso, que conseguisse retratar com muita fidelidade aquela imagem, geralmente uma pessoa, talvez uma paisagem, uma construção, né? E então assim, e por mais que esse artista tentasse, ele perderia para uma máquina fotográfica, né? A máquina fotográfica, ela trouxe uma eficiência que nenhum artista tinha. E de forma instantânea, praticamente. Né? Claro que havia um custo, etc. Mas, de repente, havia uma máquina que capturava aquela imagem de maneira muito mais fiel, né, que aquele artista. Então, o que cabia o artista fazer? Cabia ele tentar continuar imitando a realidade? Não. Ele tomou outros rumos. Então, veja como que a percepção de mundo muda. Né? Então ele passou a não se preocupar mais com essa imitação da realidade. Né? E isso vai impactar as artes plásticas, por exemplo. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aí, pensa em relação ao automóvel, à aviação também, que surgiram ali nessa virada de século XIX para século XX, como que isso revoluciona a percepção de tempo e de espaço daquela sociedade. Né? Se um homem, por exemplo, se eu queria sair daqui de Contagem e ir até Belo Horizonte, a cavalo ou a pé, né, eu levaria horas para chegar até lá. Né? Uma distância de, sei lá, 15, 20 quilômetros, né, talvez menos, eu levaria aí cerca de, sei lá, 2, 3, 4 horas para chegar até lá. De repente, um automóvel faz isso em minutos. Né? A aviação liga um país ao outro, que antes era de navio, de viagens demoradíssimas, levavam meses, né? De repente, com a aviação, essas viagens levam horas. Então, o tempo e o espaço são redefinidos por essas transformações. Então, a arte não fica para trás. Né? A arte, ela vai também capturar esse momento. Né? Na ciência, na filosofia, surgem também teorias novas, por exemplo, a psicanálise freudiana, que revela todo um mundo desconhecido, que é o inconsciente, né? A física moderna do Einstein, né? Até hoje nós estudamos a física newtoniana, lá do século XVI, XVII, né? 17, né? Para ser mais preciso, e de repente Einstein vem com a teoria da relatividade, mostrando exatamente uma outra forma de ver a natureza. Né?
o existencialismo do Sartre, né, na filosofia, em que ele define o homem como um ser condenado à liberdade. Já pensou nisso? Que nós somos seres condenados à liberdade? Nós somos seres feitos de escolhas, né? Isso são novas formas de pensar, de ver o mundo, né? E isso corrobora, né? Ajuda a lançar esse novo olhar sobre o mundo. Se de um lado você tinha a euforia burguesa, durante a Belle Époque também vão ter os críticos, né? Vão ter aqueles que questionarão esse modelo. Então, surgem também correntes de pensamento contrárias ao positivismo, que era aquela corrente de pensamento baseada na lógica, baseada na ciência, né? Baseada no fato concreto. De repente surgem outros pensamentos, outras formas de ver o mundo, né? Contrárias a essa lógica. Né? O grande exemplo disso é a filosofia da intuição. Hoje, intuição é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. Né? Quando a gente tem uma intuição, o que a gente tem? A gente tem lá no fundo um pensamento, um sentimento, né, que nos leva a tomar uma decisão, que nos leva a deixar de tomar uma decisão, ou você, por intuição, você resolve, né, seguir um rumo determinado na sua vida. Tudo isso por intuição, e não por lógica, não é por razão. É um sentimento, né? Você sente que aquilo deve ser o correto a fazer, talvez. Né? O Bergson dizia que essa intuição é o verdadeiro modo de captar a realidade. Não é a lógica, não é a ciência, é a intuição. Né? E essa intuição está ligada exatamente às nossas emoções, às nossas percepções, à nossa forma de ver o mundo. Né? Dizem que as mulheres têm a intuição aguçada, né? A intuição feminina. Né? Então, assim, é justamente isso, assim, opor-se àquele modelo de pensamento racional. Né? E isso é importantíssimo para a transformação da arte como um todo. Na política, você tem, em 1917, a eclosão da Revolução Russa. E a importância da Revolução Russa é justamente nessa linha de ruptura com o passado, de ruptura com a tradição, porque é a Revolução Russa que institui um modelo socioeconômico diverso daquele modelo consolidado pelas revoluções burguesas. A Revolução Russa é de inspiração socialista, né, o socialismo científico do Marx e do Engels. Ela visava uma sociedade comunista, né, também baseando-se nos escritos principalmente do Marx, e é isso, assim, sem fazer o juízo de valor, se estavam certos ou estavam errados, mas é a primeira vez que se institui um modelo oposto ao modelo capitalista consolidado na Revolução Burguesa, ou seja, questiona-se o passado, questiona-se a tradição. Tá claro para vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, deixa comentário aqui no vídeo, pode mandar pela plataforma também, tá? Eu vou estar à disposição de vocês para isso. Então, surgem as chamadas vanguardas europeias, que foram movimentos artísticos de inúmeras formas, assim, na pintura, na música, no cinema, na literatura, né? Todos eles extremamente revolucionários, todos eles rompendo com o passado, com a tradição artística e revolucionando as artes de uma forma geral. As vanguardas europeias, elas são muito importantes, por exemplo, para que ocorra no Brasil a Semana de Arte Moderna. Uma coisa não existiria sem a outra. A Semana de Arte Moderna não existiria sem as vanguardas europeias. Né? Quando o Oswald de Andrade ele viaja à Europa e tem contato com esses movimentos, ele traz isso na bagagem e é o pontapé que esses artistas precisavam, né, para que surgisse no Brasil essa arte modernista. Tá bom? Esse termo vanguarda ele vem do francês avant, à frente, e do alemão garde, que é pelotão de guerra, pelotão do exército. Então, avant-garde seria o pelotão que vai à frente. No português deu a palavra vanguarda. Né? Então, esse pelotão de artistas queria isso, abrir caminho para a tropa passar, para o restante da tropa passar. Por isso esses movimentos são chamados movimentos de vanguarda. Hoje, assim, vulgarmente a gente fala vanguarda, tudo aquilo que está à frente do tempo, tudo aquilo que é novidade. Né? Música de vanguarda, um filme de vanguarda, um movimento de vanguarda, seria isso, aquele que está além do seu tempo, né? À frente do seu tempo, trazendo alguma novidade, tá bom? No caso das vanguardas europeias, todos os movimentos, são vários,
são dezenas de movimentos. Nós escolhemos 5 para didaticamente tentar abarcar esse momento, mas são muito mais de 5, né? Mas nós vamos falar de 5 hoje, tá bom? Tenha paciência aí. Na base de todos esses movimentos, você tem duas coisas importantes. Primeiro, a concepção irracional do mundo, ilógica, ou seja, não vamos levar em consideração aqui a razão humana, o conhecimento técnico humano, e em todos eles a destruição do conceito de arte como imitação da natureza. Aquele conceito aristotélico da mimese, né, de que o artista devia copiar a natureza, eles foram superados pelas vanguardas europeias. Vamos ver como? Então são 5 movimentos, né? Tem aqui o primeiro deles, o expressionismo. E para exemplificar nas artes plásticas o expressionismo, a estudante Danita Malfatti. Danita Malfatti é uma pintora brasileira que foi a precursora da pintura modernista no Brasil. Veja que a tela é anterior a 22, é anterior à Semana de Arte Moderna, né? Ela morou na Europa um tempo, passou pela Alemanha, teve contato com o expressionismo alemão e trouxe então para sua pintura, para sua arte, as seguintes características. Primeiro, que a pintura, a figura expressionista, não está preocupada em imitar a natureza, né? Então você vai ter formas deformadas, né? Pessoas deformadas, construções deformadas, né? O que os críticos costumam chamar de distorção grotesca da realidade. Propositalmente, não é porque eles não sabiam fazer, é porque eles queriam dar à sua figura, né, esse caráter fora da imitação, né, e que carregados de expressividade. Por isso que a gente diz que os elementos devem se expressar por si mesmos, né? Os elementos sozinhos devem carregar. Eu tenho um outro exemplo de uma pintura expressionista aqui famosa. Deixa o teclado voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui. Quer ver? Que é a tela do Edvard Munch, chamada O Grito. Todo mundo deve conhecer O Grito, né? Ou não? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ah, gente, eu fechei aqui a outra apresentação, que eu tenho essa outra apresentação, mas eu abro aqui, vocês têm paciência aí, né? Nós vamos aprendendo a trabalhar à distância, correto? Olha só, o grito do Edvard Munch é essa tela famosa aqui, ó. Aí, olha aí, né? Mesma coisa ali, olha, deformação da natureza, né? A não preocupação com a imitação do conceito de arte, elementos altamente expressivos, atmosfera de pesadelo, né? Tudo isso são características da pintura expressionista, correto? Vamos lá, vamos voltar para a nossa outra apresentação. Vamos lá? Vou apanhando aqui, mas a gente vai levando, tá? Olha, e aí tá a Anita Malfatti. Na literatura, essa literatura expressionista, ela também traz essas mesmas características, né? Busca de interiorização, né? E essa oposição ao positivismo e ao naturalismo, né? E esse comprometimento com questões sociais, com a fome, com a injustiça, com as guerras. O expressionista ele tem essa pegada política, né? E o texto que eu trouxe da literatura é A Metamorfose, do Kafka, em que ele conta a história do Gregório Samsa, que é um cara que de repente um dia amanheceu tendo se transformado num gigantesco inseto. A gente costuma associar uma barata, né, pela descrição que ele faz, mas ele foi transformado num inseto. E, na verdade, a metamorfose é uma grande alegoria sobre o mal-estar no mundo, né, naquela sociedade. E é assim que ele começa o texto. Observe nesse texto a atmosfera de pesadelo, observe a deformação da realidade, observe o ilogismo, a falta de lógica, né? Quando ele diz: numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal, e ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas,
agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. Se vocês tiverem curiosidade de ler a Metamorfose do Kafka, é pequenininho, deve ter no máximo lá 40 páginas, sei lá. Um texto bem interessante no sentido alegórico da coisa, assim, né? E aí a gente pode discutir isso depois, tá bom? Então esse seria o primeiro movimento de vanguarda, o expressionismo, surgido ali mais ou menos em 1890 na Alemanha, ali países nórdicos também. O Edvard Munch que vocês viram no grito ali, ele é norueguês, por exemplo, né? Então você tem esse movimento. O segundo movimento é o futurismo. O futurismo é um movimento que surgiu na Itália em 1909, a partir da publicação de um manifesto de um jornalista chamado Filippo Tommaso Marinetti. O Marinetti, ele era um ativista político e ele é um dos fundadores do Partido Fascista na Itália. O Marinetti é, por excelência, um fascista de carteirinha. Entretanto, essa denominação fascista, no início do século XX, não tinha a mesma conotação que tem hoje. Essa conotação política que tem hoje. Pejorativa, eu diria. Né? O futurismo ele surgiu ali, então, com uma grande, o próprio nome diz, uma grande exaltação do futuro. Né? Essa é a obra do Luigi Russolo, Dinamismo de um Automóvel. Né? Observe também que não tem nenhuma preocupação com a imitação da natureza, da realidade, né? E vai trazer aqui algumas características do futurismo. Por exemplo, ruptura com o passado, daí futuro, né? Esses termos entre aspas, imaginação sem fios e palavras em liberdade, são expressões usadas pelo Marinetti no Manifesto Futurista de 1909. A aproximação da arte do dinamismo da vida moderna. Dinamismo é o movimento, essa questão né, que todas essas inovações traziam para a vida moderna. Beleza? Culto à máquina, culto à velocidade, desprezo pelo lirismo intimista, exaltação do perigo e exaltação da guerra. Tá? Essas são características que nós vemos aqui no Rousseau e vamos ver em toda a manifestação futurista. E a crença no progresso ilimitado. O futurismo, por excelência, é o movimento de maior ruptura com o passado. Né? O Marinetti propunha a guerra, propunha o soco, o enfrentamento físico. O Marinetti propunha a destruição dos museus, né, o incêndio das bibliotecas, para que nada do passado pudesse nos influenciar, para que toda a arte se voltasse para frente, para o futuro, né, para uma nova concepção mesmo de realidade. A Siri querendo falar comigo ali. Vamos lá? Na literatura eu trouxe o exemplo da Ode Triunfal do Álvaro de Campos. Né? A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Perceberam? Observa a exaltação da máquina, a exaltação das inovações tecnológicas. Né? Lâmpada elétrica hoje para a gente é uma coisa tão banal, tão comum, mas no início do século XX era uma enorme novidade. Né? As lâmpadas elétricas permitiram que as fábricas funcionassem à noite. Né? Talvez tenha sido essa a grande motivação para a invenção das lâmpadas elétricas. Né? E o Álvaro de Campos, que na verdade é um heterônimo do Fernando Pessoa, era um homem desse tempo, era um homem ligado a esse futuro, a essa exaltação, né, da máquina. E ele continua com a exaltação, olha lá. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Essa onomatopeia é deliciosa, né? Eterno. Isso é uma novidade enorme na poesia. Nós não tínhamos visto onomatopeias em poesia ainda. Né? Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Olha a máquina aí de novo. Fúria fora dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Sentir então, né, a exaltação aí do caos urbano, do barulho da rua, dos automóveis, que daqui a pouco passa mais um aqui, né, a gente tem ouvido isso aí. Enfim, essa é uma característica comum aí do futurismo, beleza? Um movimento famoso entre as vanguardas europeias é o movimento cubismo, que traz o nosso amigo Pablo Picasso como grande expoente do cubismo. Né? O cubismo, está aí a tela do Picasso para vocês, ó, Mulher que Chora, de 1937. O cubismo tinha as seguintes características:
Primeiro, representação da realidade fracionada. Nós vamos ver isso nos poemas que eu trarei como exemplo. O cubismo não estava preocupado em representar o todo, estava preocupado em representar as partes. Talvez o mundo a partir dali fosse só conhecido também por partes, né? Dificilmente a gente conhece o todo de alguma coisa. Isso tem a ver até com a questão industrial, assim, né? Que o trabalhador fazia só aquilo que lhe coubesse para não conhecer o todo da produção. Enfim, o cubismo dialogava um pouco com isso. Planos superpostos. O que seriam isso? Você imagina que eu tenho vários planos que eu possa ver a imagem de frente, de lado, de cima, de baixo, e eles sobrepunham esses planos na tela, né, simultaneamente. Então é como se, você nota ali os olhos da mulher que chora do Picasso, eles não estão numa posição anatômica, vamos dizer, mas era essa tentativa de representar posições diferentes ao mesmo tempo. Quer ver? Vou tentar buscar aqui para vocês de novo um outro exemplo, que é do... deixa eu lembrar. Retrato de mulher, tá aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. Aqui, olha lá. Né? Esse também do Picasso, também quadro cubista, olha. Busto de mulher com os braços cruzados atrás da cabeça. Né? Isso dá para exemplificar bem a sobreposição de planos. É de frente, é de lado, é de costas, é de cima, é de baixo. E não tem absolutamente nenhum compromisso com a imitação da natureza, não é verdade? Interessante, né? Picasso vai ficar famosíssimo, seus quadros são valiosíssimos, né? Ele tem uma longa carreira, né, como artista plástico ali, correto? Então seriam isso, né? A sobreposição de planos, etc. Na literatura, a gente chama de composição em flashes. Olha esses dois poemas do Oswald de Andrade. O Capoeira, que ele diz: quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. É quase um videoclipe, né, gente? São cenas coladas, né? São cenas fracionadas, né? Muito diferente da poesia tradicional que nós estávamos acostumados, não é verdade? O Capoeira traz pra gente isso, flashes cinematográficos, uma completa inovação na literatura. Longo da Linha, que diz assim: coqueiros, aos 2, aos 3, aos grupos, altos, baixos. Estranho, né? Acabou. Eu imagino isso uma viagem de trem, assim, sabe? Você olhando pela janelinha e vendo figuras fragmentadas, né? Uma árvore, uma casa, um monte, e ele ali narrando um pouquinho esses fragmentos para nós. Tá bom? O quarto e penúltimo movimento, o mais radical deles todos, é o dadaísmo. O dadaísmo, ele desconfiava de todo e qualquer sistema. Então, o dadaísmo é a ruptura completa com a tradição. Pessimismo irônico, ceticismo absoluto, humor e desordem. Legal? E ele que é responsável por trazer a questão da anti-arte para o cenário artístico. Por mais paradoxal que isso seja, a arte se transforma em anti-arte. Vamos entender como? Com a obra mais famosa do dadaísmo, que é essa escultura, enfim, essa instalação do Marcel Duchamp chamada Fonte, que nada mais é do que um mictório, né? Um lugar de fazer xixi. Né? Ele tira isso do banheiro, traz isso para uma exposição de arte e pronto, está pronto a sua obra de arte, a sua escultura. Né? E ele põe o nome ali, Fonte. Olha que legal. Esse é um conceito chamado ready-made, ou seja, o que já está pronto. Né? Questiona mesmo por que o objeto de arte é tão mais importante que os outros. Por que uma escultura é tão mais importante que um mictório? Por que o mictório não pode ser um objeto artístico? Né? Então, o que é ready-made? É tirar o objeto do seu contexto original e levá-lo para um contexto artístico. E por que não ele não seria um objeto de arte ali? Né? E isso é uma completa ruptura, uma completa revolução, né, na noção de arte que se tem na sociedade ocidental. Correto? Olha a receita do poema dadaísta. O autor desse texto é o Tristan Tzara, que é o idealizador, um dos idealizadores do dadaísmo, um finlandês. Até nisso o dadaísmo é diferente, né? Vem da Finlândia. E ele diz assim:
para fazer um poema dadaísta, né? Receita de um poema dadaísta. Pega um jornal, pega uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas estão tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendida do público. Uma grande ironia, né, gente? O poema dadaísta é composto pelo caos, pela aleatoriedade, né, pelo acaso. Né? Então, esse é o movimento mais radical deles todos, né, o mais ilógico deles todos. E o último e mais famoso dos movimentos vanguardistas é o surrealismo. O surrealismo já surgiu ali na década de 20 do século 20, com André Breton na França, principalmente, e o surrealismo meio que ele faz uma revisão dos outros movimentos de vanguarda. Ele tem muito de muitos movimentos, né? Então, por exemplo, a primeira questão do surrealismo é pregar o homem totalmente emancipado do mundo. O homem que não precisa ter compromisso com a lógica, que não precisa ter compromisso com a família, com a moral, com a religião, com a pátria, né? É a emancipação total do homem, como se ele vivesse numa supra-realidade, daí o surrealismo, né? Como se ele vivesse uma realidade acima da nossa. Então ele vai dialogar com a magia, com experiências do ocultismo, com experiências do sonho, isso tem muito a ver com a psicanálise, né, freudiana, que se baseava na análise dos sonhos, hipnose, né, tem toda a influência dessas questões aparece na obra surrealista. Né? Na literatura, uma escrita sem censura, uma escrita automática, a gente chama de mindstorm, ou tempestade mental, né? Como caminho para alcançar a expressão poética pura. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Primeiro, nas artes plásticas, o mais famoso artista surrealista é o Salvador Dalí. E esse quadro, para mim, é uma loucura, né? Chama A Tentação de Santo Antão, que na verdade faz uma referência a uma obra, a pinturas de um pintor holandês ali do Renascimento e tal. E ele dialoga com isso de uma forma extremamente lógica, né? Você tem ali o Santo Antão, provavelmente nu, com um crucifixo, né? Cavalos alados, elefantes com pernas de insetos voando. Uma loucura total, né? O Salvador Dalí ele vai trazer muito isso. Você tem aqui, olha lá, né, a nudez feminina aqui no fundo. Então, assim, tem outro elemento aqui em cima, dá uma olhada aqui, né, que parece uma estátua grega daqueles atletas e tal. Louco, né? Salvador Dalí traz pra gente uma outra realidade, assim. Né? Olha que lindo esse próximo quadro chamado Galateia de Esferas, né? Gala é o nome da esposa, né, da grande amada do Salvador Dalí, ele retratou ela em vários quadros. E olha que lindo que ele faz nesse quadro aqui, né? A compor essa noção de profundidade, essa noção de fragmentação, né? Como que essas esferas juntas formam o retrato da mulher. Eu acho maravilhoso isso aqui, num tempo que não existia computação gráfica, né, galera? Isso aí você tem que observar, né? O Dalí fez isso no pincel, né? Na mão, na unha, né? Trazendo aí esse retrato da Gala, né? Sua musa inspiradora. Eu acho lindo esse quadro. Trouxe para vocês um poeminha surreal do Murilo Mendes. Nós vamos fazer aquele exercício que a gente faz com simbolismo, fechar os olhos e imaginar essas imagens. E chama Poema Barroco, e ele diz assim: os cavalos da aurora derrubando pianos avançam furiosamente pelas portas da noite. Dormem na penumbra antigos santos com os pés feridos, dormem relógios e cristais de outro tempo, esqueletos de atrizes. O poeta calça nuvens ornadas de cabeças gregas e ajoelha-se ante a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, enquanto os primeiros ruídos de carrocinhas de leiteiros atravessam o céu de açucenas e bronze. Preciso conhecer os porões da minha miséria, tocar fogo nas ervas que crescem pelo corpo acima, ameaçando tapar meus olhos, meus ouvidos e amordaçar a indefesa e nua castidade.
É então que viro a bela imagem azul-vermelha, apresentando-me o outro lado coberto de punhais. Nossa Senhora das Derrotas, coroada de goivos, aponta seu coração e também pede auxílio. Eita pau! É, esse é um exemplo de um poema surreal, né? Completamente fora da lógica, né? Dialogando com aquelas características do sonho, né? Das, da emancipação do homem em relação à família, à moral, enfim. Né? O Murilo Mendes dialoga bem com isso nesse sentido, correto? Eu vou encerrar por aqui, vou deixar vocês agora, então, com a seguinte questão, tá? Vocês vão pegar o livro didático de vocês e vão fazer para mim, eu vou deixar isso lá na plataforma, a atividade da página 43, tá? Essa atividade é para vocês me entregarem digitado, pode ser pelo Word, pode ser PDF, tá bom? Vocês vão fazer para mim essa atividade 43, vê essa aula, leia o livro e entregue para mim isso aqui, tá? Faz isso aqui num documento à parte e me entrega lá na plataforma. Combinado assim? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei à disposição. Pode deixar no comentário aqui no YouTube, pode deixar lá na plataforma, tá? Manda, enfim, entre em contato e a gente vai discutindo isso aqui, tá joia? Que nós possamos nos rever em breve. Lave as mãos, use máscara, fique em casa se você puder e espero que tudo passe novamente, tá bom? Galerinha, um beijo para vocês e eu volto depois com mais vídeo, tá bom? Beijo, tchau!